Muito bem, então, desculpa a pequena demora, mas vamos retomar aqui o nosso Physics Fight número 2, desse belo sábado aqui, do nosso IYPT comemorativo de 10 anos de YPT Brasil. É com muita alegria que a B8 Projetos Educacionais apresenta esse evento, que dessa vez vamos para a nossa rodada de número 4. Temos nessa rodada a equipe Dynamis como equipe relatora, equipe Quantum Pistols, a equipe oponente, equipe Eichhörnchen, a equipe avaliadora. Lembrando, como eu já tinha colocado antes, para todo mundo que está nos assistindo aí pela TV Web, nossos agradecimentos, e dizer que vocês podem ficar à vontade aí para nos twittar, que nós vamos responder aqui. Recebemos 2 mensagens, uma é da Fabi Santos, que falou assim, ó, Piauí está ligado no YPT. Parabéns aos organizadores pelo nível do evento. Aqui, ó. Temos outra mensagem aqui, @professor Rollinson, falou que está torcendo pelas equipes do Piauí. Então, ó, podem pessoal que está nos assistindo, podem escrever que a gente vai responder. Então, vamos para o jogo. Agora a equipe Dynamis e Quantum Pistols estão com a palavra. Lembrando que não podem ser desafiados, né, os problemas já apresentados nessa sessão, que foram os problemas número 8, 7 e 16, além do problema número 6, que já foi abordado pela equipe relatora no seu primeiro PF. Então, por favor, façam um desafio. Problema número 2, o holograma. Aceitamos. Então, a equipe relatora tem 3 minutos para a sua preparação. Vocês estão prontos? Sim. Então, a equipe tem 10 minutos para a sua apresentação. Boa noite, eu sou o Matheus Monte, relator da equipe Dynamis, e vou apresentar o problema número 2, o holograma. Bem, o enunciado diz, argumenta-se que um holograma pode ser feito à mão, riscando um pedaço de plástico. Produza um holograma desse tipo com as letras YPT e investigue como ele funciona. Aqui a gente traz um pequeno vídeo que mostra um trecho do funcionamento desse nosso holograma que nós confeccionamos. Próximo. Certo, então, basicamente, no que consiste a holografia? Seria o registro de uma imagem tridimensional numa superfície plana ou bidimensional. Várias são as técnicas de registro holográfico, mas a técnica que nós iremos aprofundar ou analisar, de certa forma, agora será a holografia de Stephen Benton, também chamada de holografia de arco-íris. Por favor. Aqui a gente tem uma foto de uma holografia arco-íris popular de cartão de crédito, acredito que todo mundo já deve ter visto, porque esse tipo, em especial de holografia, possui unidades de registro de imagem bem características que iremos explorar no nosso problema. Aqui nós temos uma dessas unidades de registro de imagem que se estende por um eixo de modo a gerar efeitos de profundidade e movimentação na figura ao longo do seu eixo de extensão. Próximo. Aqui a gente tem um setor circular de um plano onde a holografia é feita, que é a representação de uma dessas unidades de imagem, e nós sabemos que para movimentações nesse eixo, a imagem holográfica não irá se movimentar, quando que para movimentações nesse outro eixo, a imagem holográfica já passa a dar a sensação de movimento para o observador, não só para uma unidade de imagem, mas para várias também, registradas nesse mesmo eixo. Próximo. E, certo, a que se deve esse fenômeno, essa mudança de percepção de posição da figura? Seria relativo à paralaxe. Essa paralaxe é a possibilidade do observador de perceber imagens diferentes de uma mesma figura quando o seu posicionamento relativo a essa figura é variado. Aqui a gente tem a diferenciação de uma mesma cena fotografada em 2 ângulos diferentes, e visto que é importante para a holografia de Benton, pois é a paralaxe nesse único eixo que gera esse efeito de profundidade. Certo, um dos nomes também usados para a holografia por abrasão em plástico é a holografia especular. Por que ela recebe esse nome?
ela é uma holografia observada apenas quando existe a abrasão ou ranhura em superfícies especulares, que seriam aquelas que refletiriam a luz com a congruência do ângulo em relação à normal com a luz incidente, no plano de incidência da luz. Essa holografia especular ela só ocorre com abrasão em superfícies especulares devidamente iluminadas. Por quê? Aqui nós temos que a superfície especular que é expressa por essa figura, ela pode, nesse caso, realizar a reflexão da luz incidente. Para ângulos diversos, essa reflexão também é possível, mas existem certos casos em que isso já não se torna possível, e iremos explorar isso mais adiante. Temos aqui que várias superfícies especulares podem ser usadas para que o fenômeno possa ser observado. Nós nos focamos no acrílico, chamado polimetilacrilato, que é curioso, possui características curiosas pelo fato de, além de ser reflexivo, próximo, é um material termoplástico, que significa que, dada uma pressão em determinado ponto, a energia cedida a ele por essa pressão irá ser recebida pelo material, de modo a transformá-lo num composto vítreo naquela região de ranhura. Próximo. Nós temos aqui, porque a superfície especular e objetos situados a certa distância irão ter uma imagem especular formada para o observador. Aqui, pelo efeito de binocularidade, nós temos que o foco binocular, quando situado num ponto antes de dois corpos situados mais adiante, irá gerar a duplicação desses corpos pelo efeito da estereopsia, inerente à capacidade binocular do ser humano. Estereopsia essa que tem efeito, como eu posso dizer, proporcional à distância binocular de observação, uma vez que distâncias maiores geram efeitos de binocularidade ou de estereopsia mais acentuados, que são explorados na mídia por anaglifos tridimensionais digitais. E é possível observar também que o posicionamento do ponto cintilante desse brilho gerado na ranhura sempre acompanhará o da fonte luminosa. Aqui a gente deve deixar bem claro que esse movimento ele será simultâneo. Isso foi apenas uma representação. E aqui a representação de um observador binocular, aqui de frente a uma superfície especular incidida de determinada luminosidade, que no semi-espaço próximo, que aqui no semi-espaço, no semi-espaço virtual, irá ter a sua imagem especular formada de modo a refletir esses raios. Então seria correto a gente supor que haja uma orientação entre a fonte luminosa refletida e o efeito observado ao longo da unidade de imagem, ao longo da ranhura. De modo que, uma vez que essa fonte luminosa esteja situada adiante dessa superfície especular, ela também sofre o efeito de estereopsia, de modo a gerar, assim, numa única unidade de imagem, uma duplicação nesse efeito, que será responsável pelo efeito de profundidade inerente a esse holograma no plástico. A gente tem que ir para um centro de curvatura fixo e várias ranhuras concêntricas de raio variável. Próximo. Um aumento no raio gerará maior distância entre essas unidades de imagem, que irá gerar um efeito de profundidade mais acentuado. Mas é necessário observar que existem limitações para a observação do efeito, uma vez que determinadas posições podem fazer com que a reflexão especular da fonte luminosa incidente acabe por se situar exatamente em cima de onde o ponto deveria ser formado, o que gerará a obliteração do ponto luminoso e deformação total da imagem. Nossos objetivos foram analisar a relevância dos seguintes parâmetros: raio de curvatura da ranhura, a extensão da ranhura, posição angular relativa da chapa à fonte e a quantidade de fontes luminosas simultâneas. Foram esses os materiais utilizados: compasso, chapas de acrílico negro, luz solar e diversos tipos de lanternas, iluminação artificial. E aqui, como nós transferimos essas figuras que nós construímos para a superfície. Esse compasso tinha a ponta de grafite trocada por outra ponta seca, de modo a gerar abrasões circulares, uma vez que a ponta seca estivesse situada sobre cada um dos pontos dessa figura, de modo a transferir essa figura por total para a superfície especular. Por efeito de binocularidade, a gente tem que as diferenciações da posição num só instante vão gerar essa profundidade, mas que isso é impossível de ser captado por câmeras comuns, pois elas só possuem um foco. Aqui a gente tem uns vídeos rapidinhos aqui que mostra como a gente mostra o holograma que nós construímos um segmento reto e ali de uma figura plana. Próximo. E, certo, na montagem experimental, fixamos um raio de curvatura no nosso compasso e fixamos diversos pontos de centro para que esse compasso fosse girado de modo a transferir essas unidades retas e criamos assim, então,
Próximo, mais uma vez. Criamos um segmento de reta vertical formado pelo conjunto de pontos transferidos, um segmento de reta paralelo ao plano do plástico, uma vez que essa distância vai ser sempre fixa. Né? Próximo, aqui a gente tem um centro de curvatura fixo para ranhuras de raio variável e concêntricos. Próximo. E nós observamos a formação do segmento de reta que inclina-se direcionando a fonte de luz, que, uma vez que esse segmento varia a sua profundidade em relação ao plano do plástico, uma vez que essa profundidade será maior, de acordo com o aumento do raio. Nós temos aqui as fotos de 2 momentos de observação desses mesmos hologramas. Aqui a linha reta, aqui a linha curva, torta, perdão. E para análise particular de uma só observação, nós mostramos aqui pelas fitas isolantes como nós identificamos 2 pontos diferentes onde havia essa faixa de iluminações especiais que nós sobrepomos por computação e medimos essa distância numa mesma ranhura, medimos a distância entre esses 2 pontos em função da distância do raio e coletamos os dados. Próximo. Aqui a gente observa que o comprimento da ranhura é importante, como observemos que nesse ponto a letra T ela desaparece justamente porque as ranhuras não se estenderam até dar a possibilidade do observador de observar essa letra nesse ângulo de observação. Próximo. E para iluminações simultâneas, como nós mostramos ali nossa lanterna com 5 LEDs simultâneos. Próximo. Nós vamos evidenciar aqui desse vídeo 2 imagens específicas que vão mostrar como a múltipla iluminação simultânea vai gerar uma imagem astigmática do holograma. O que não é desejado para a pessoa que constrói o efeito, geralmente não é desejável. Temos a destruição da imagem por reflexão da fonte solar, aqui para as posições, e como a angulação da chapa em relação à fonte, ela é importante para a observação ou não observação do efeito. Uma vez que, busca aqui esse ponto, por favor, a partir de determinado ponto, o Sol, ele, como explicado teoricamente, não consiga dar ao observador a possibilidade de ver esses raios refletidos. Próximo. Aqui nós plotamos um gráfico que mostra essa função da variação do raio de curvatura em relação à distância entre os pontos, o que prova que a distância é proporcional ao aumento do raio de curvatura. E aqui nós podemos concluir que o efeito holográfico ele está diretamente relacionado à especularidade da superfície, ao raio e à extensão desses raios de curvatura da abrasão controlada, a iluminação incidida, possibilidade de reflexão para o observador em determinadas posições e incidência e um posicionamento favorável dessa fonte luminosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos aos questionamentos da equipe oponente. Para isso, nós temos 2 minutos. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe relatora, foi uma belíssima apresentação. Obrigado. Porém, eu tenho algumas dúvidas. Primeiramente, o que aconteceria caso o holograma fosse visualizado de cabeça para baixo? Isto é, caso os arcos desenhados estivessem ao contrário, caso o centro de curvatura estivesse voltado para cima. Qual seria a imagem visualizada? A imagem visualizada para determinadas posições poderia ser exatamente igual à imagem observada caso o holograma tivesse virado para cima, sendo necessário apenas que aquela condição de colinearidade no plano fosse mantida entre a incidência luminosa, o centro de curvatura das ranhuras e o ponto luminoso na ranhura que seria observado, de modo a formar a imagem. Mas a imagem visualizada seria igual à imagem visualizada? Não haveria nenhum tipo de distorção? Bem, ela estaria de cabeça para baixo. E para determinados pontos, ela poderia ser distorcida caso você aproximasse essa incidência luminosa no plano da superfície a ser abrasionada, justamente desse ponto onde as ranhuras foram feitas. A imagem ela seria rasgada, seria destruída, como eu expliquei ali, teoricamente. Obrigada. E também, eu tenho uma dúvida. Você falou sobre a fonte enfim, sobre a natureza da fonte luminosa. Você fez experimento com diferentes tipos de fonte de luz, ou você testou com uma fonte única, que no caso seria a luz solar? Você variou as fontes natural de luz e artificial. E qual variação... perdão, não ficou muito clara. Qual foi a variação observada na visualização da imagem em diferentes fontes luminosas? Bem, a gente tem um corpo de fundo aqui no slide que mostra como isso funciona. Lucas, por favor. Perdão, vai ser meio rápido. Acredito que talvez a gente tenha que deixar para a discussão, porque o tempo está acabando. Felizmente. Não, tudo bem. Deixa pra lá, então. Eu ficaria feliz em explicar posteriormente. Continue, por favor. Perfeitamente. Qual é a relação entre o ângulo de curvatura do arco e a definição da imagem holográfica? Perdão? Qual seria a definição entre o ângulo de curvatura... Qual seria a relação entre o ângulo de curvatura do arco e a definição da imagem holográfica? Defina o ângulo de curvatura do arco, por favor. Tempo encerrado. Fica para discussão. Então, agora...
a equipe oponente tem 3 minutos para preparar sua apresentação. Enquanto o pessoal se prepara aqui, tem mais um tweet aqui para o YPT Brasil. @JGabrielFaria. Diz o seguinte: curtindo o final desse belo sábado, assistindo YPT Brasil. Da equipe. Equipe oponente tem agora 3 minutos para sua apresentação. Muito obrigada. Bem, nós gostaríamos de destacar primeiramente os pontos positivos da apresentação da equipe relatora. Nós gostamos muito que a equipe colocou vários vídeos, não só um, mas vários, exemplificando o funcionamento do experimento e mostrando que, de fato, conseguiu produzir um holograma e também mostrando como diferentes ângulos poderiam influenciar na visualização do mesmo. A explicação teórica do holograma foi muito detalhada, com esquemas, exemplificando o funcionamento do mesmo e etc. Contudo, nós observamos alguns pontos negativos. Primeiramente, percebemos uma ausência da relação entre a teoria e o experimento. Inicialmente, a equipe discorreu sobre o holograma de Benton, lembrando que a holografia por abrasão não é um holograma de Benton, é inclusive questionada por muitos físicos se o holograma por abrasão seria de fato um holograma, e a equipe percebemos que a equipe não relacionou a parte teórica do experimento com os resultados obtidos de fato na prática. Ou seja, a apresentação no início foi muito didática, porém não foi possível perceber essa relação. Não houve a utilização de métodos diversos para a obtenção do holograma, variação da fonte de luz. O holograma por abrasão ele pode ser obtido tanto com luz artificial, no caso seria uma luz branca e um ambiente escurecido, quanto com a luz solar. E nós sentimos falta da variação de métodos, até porque diferentes métodos resultam em diferentes qualidades de visualização da imagem. Nós também percebemos a ausência de modelagem matemática trigonométrica.
O grupo explicou o efeito da paralaxe, porém o grupo ele não usou ângulos diferentes para demonstrar o efeito da paralaxe no holograma. A visão binocular é a responsável pelo efeito da paralaxe quando nós estamos visualizando o holograma, porém o grupo ele não utilizou fotos de ângulos diferentes para mostrar como a observação do holograma poderia ser alterada dependendo do ângulo e não mediu os ângulos de incidência da luz também. É isso, nós encerramos a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, queria pedir para a equipe relatora se dirigir também à frente do palco. Vamos começar o nosso fight de fato. Então, estão prontos? 6 minutos. Sim. Pois bem, você disse que a holografia de Benton ela era questionada por muitos físicos se era realmente uma holografia. Não, eu não disse isso. Eu disse que os hologramas de Benton são tradicionalmente reconhecidos pelos físicos. Porém, a holografia por abrasão não é um holograma de Benton. A holografia por abrasão é uma simplificação do mesmo. E é inclusive questionada por muitos físicos se a holografia por abrasão, ou seja, riscar o plástico com arcos concêntricos usando um compasso, poderia ser considerada um holograma real. E você parece que relacionou com o holograma de Benton. Eu gostaria de saber em quais pontos eles são semelhantes. Certo, talvez eu não tenha conseguido deixar muito claro, mas o que acontece é que a transposição de cada um desses pontos da figura desenhada à mão para a superfície do plástico, ela acontece por arcos, justamente arcos de ranhura, que seriam representação dessas unidades de imagens usadas na holografia de Benton para reproduzir o efeito de paralaxe ao longo do eixo de... como eu posso dizer, ao longo do eixo de extensão dessas unidades. Da mesma forma como a variação da posição relativa do observador à chapa nesse eixo de extensão do arco gera diferentes visualizações, diferentes ângulos de visualização do holograma gerado. Porém, os hologramas de Benton, eles utilizam espaços de tamanhos independentes entre as ranhuras e eles ainda funcionarão se ampliados ou reduzidos. Um holograma por abrasão é essencialmente uma simplificação. Ele é um holograma de Benton, porém, ele é muito simplificado e ele, como você mesmo observou na sua experiência, ele necessita de uma série de condições muito específicas para poder ser visualizado. Além do mais, o holograma de Benton, ele pode ser produzido a cores, como nós podemos observar em vários cartões de crédito, enquanto um holograma de luz branca feito por abrasão do acrílico, não. Existem diversas diferenças entre um holograma de Benton e um holograma feito por abrasão do acrílico. Então, há segundos atrás, você admitiu que a holografia de Benton... que a holografia por abrasão seria a holografia de Benton? Não, eu nunca disse isso. Eu disse que existem diversas diferenças entre um holograma de Benton e um holograma feito por abrasão. Muito bem, e é justamente por esse motivo que muitos físicos questionam se um holograma por abrasão é uma discussão muito... Tanto, se você perceber, no enunciado do problema, holograma está em Sim, eu tenho certeza, eu notei isso, eu tenho ciência. Muitos físicos questionam se, de fato, holografia por abrasão pode ser considerado um holograma. Certo, muito bem. Mas a equipe oponente disse que nós não exploramos diferentes ângulos de visualização, mas nós talvez também não tenhamos ficado muito claro nesse ponto, que a utilização de vídeos foi justamente para mostrar que a variação na posição da observação geraria uma mudança na posição da figura. Então, eu acredito que nós tenhamos mostrado ângulos diferentes de observação, sim. Eu gostaria de questionar também, você falou das ranhuras, exatamente. São as ranhuras que originam os pontos luminosos que compõem o holograma. Quer dizer, a reflexão através das ranhuras. As ranhuras, elas funcionam como dispersores da luz. Porém, você não mencionou qual seria exatamente a natureza dessas ranhuras. Afinal, existem diversas possibilidades do holograma não funcionar justamente por essas ranhuras não terem um ângulo de curvatura apropriado ou por essas ranhuras não estarem, não serem... Qual seria exatamente a natureza da ranhura para o holograma funcionar? Como ela tem que ser realizada? Eu gostaria de perguntar mais uma vez, por favor, defina ângulo de curvatura. Seria o ângulo medido a partir do prolongamento do raio. A ranhura ela é um semicírculo. Você fez com um compasso. Através do prolongamento do raio, é possível obter o ângulo do centro de curvatura. Você podia me explicar isso, por favor? Graficamente, eu não estou conseguindo entender como, a partir do raio, você encontra o ângulo. Perfeitamente. A giz. Bem, é muito simples. Você tem Com licença. Perdão. Você tem a ranhura. Prossiga. Você tem a ranhura. A ranhura, através do prolongamento do raio da ranhura, é possível. O holograma, ele é composto...
O holograma, ele é composto por diversas ranhuras concêntricas. Inclusive, quanto maior o número de ranhuras, melhor será a visualização. Perdão, não necessariamente concêntricas. Perdão, Ok, a partir do prossiga. momento que você desenha, você fixa um ponto no molde YPT e você mantém uma distância fixa, pois a distância entre as duas pontas do compasso deve ser fixa para o holograma poder ser visualizado, você tem um conjunto de ranhuras concêntricas por letra. A distância é fixa, mas cada um dos pontos da letra feita à mão no caderno representa um centro diferente. Logo, a gente não tem uma figura concêntrica. Perdão, a figura não é concêntrica, mas você concorda comigo que cada ranhura representa uma semicircunferência, um segmento de circunferência? Sim, dependendo de sua extensão, pode ser considerada. Sim, é considerada, uma vez que ela é feita a partir de um compasso. Porém, uma vez que você prolonga o raio dessa ranhura, é possível obter um ângulo de centro de curvatura. Obviamente, como você bem observou, essas ranhuras não são concêntricas, mas através do prolongamento do raio das mesmas, você poderá obter um centro de curvatura. Muito bem. Minha pergunta anterior foi qual é a relação entre o ângulo do centro de curvatura e a visualização do holograma? Muito bem, justamente por isso que em determinados pontos a letra T ela não pôde ser observada, porque essa ranhura ela não foi longa o suficiente que permitisse a observação naquele ponto. Então nós explicamos isso no ponto em que nós falamos da extensão e da capacidade. Perceba aqui que aonde não houver ranhura não vai poder haver ponto, que pode logo ser... E você não respondeu a minha pergunta anterior. Você concorda que as ranhuras são a base do holograma? As ranhuras Certo. são o que possibilitam a sua visualização. Sim. Portanto, essas ranhuras elas devem ter um procedimento muito específico. O que permite exatamente... Qual deve ser o procedimento para realizá-las? Elas têm que ser... existe uma série de erros... Tempo encerrado, belo Physics Fight. Vamos agora para as considerações finais da equipe oponente. 1 minuto. Perdão. Enfim, eu gostaria de ressaltar que a equipe relatora, apesar de ter feito uma demonstração teórica muito adequada, não explicou pontos muito importantes. Por exemplo, houve a ausência da explicação às ranhuras. Para que o holograma possa ser visualizado, elas devem ser muito suaves, pois as ranhuras funcionam como dispersores curvos da luz. Portanto, se você tem uma ranhura que produz... Se durante a feitura do holograma a ranhura produz qualquer tipo de som ou a ranhura perfura o plástico, a visualização do holograma será seriamente comprometida. O grupo também não explicitou a relação entre os hologramas de Benton e os hologramas feitos por abrasão. O grupo também não fez um comentário acerca da discussão se os hologramas de Benton poderiam ser... se a holografia por abrasão poderia ser considerada um holograma ou não e por quê. E, novamente, eu ressalto a falta de coesão entre a teoria e o experimento de fato. Muito bem, tempo encerrado. A equipe avaliadora tem 3 minutos para os seus questionamentos. Obrigado, mesa. Primeiramente, para as duas equipes, tanto a relatora quanto a opositora, o experimento em si, ele se baseia num fenômeno puramente relacionado com a reflexão? Perdão? Repita a pergunta. O fenômeno está relacionado simplesmente com a reflexão da luz? Não exatamente. O que mais teria influência? Existem teorias que servem para provar... Brevemente, por favor. Perdão? Enumere, só brevemente, o que realmente vai influenciar os outros parâmetros. Existem teorias que procuram explicar esse fenômeno por meio da dispersão da luz, como foi dito pela equipe oponente. Cada arco funcionaria, cada arco concêntrico, se feito de forma correta, funciona como um dispersor da luz. Para explicar o holograma teoricamente, você parte do princípio que cada arco irradia a luz em todas as direções radiais e você desconsidera também o ângulo de incidência. Você acha que existe algum fenômeno de interferência de ondas nesse problema? Bem, partindo do... Não. Não? Ok. A equipe relatora concorda? Sim. Tá. Outra, para a equipe relatora, o que seria uma imagem astigmática? Que você Imagem astigmática é uma que possui focos diversos situados em diferentes eixos. Nós explicitamos astigmático entre aspas porque a gente sabe que esses focos não estão em eixos distintos, estão à mesma profundidade em relação ao plano do plástico. Ok. Agora uma pergunta para a equipe oponente. Você acha que considerar a diferença entre uma fonte de luz pontiforme e uma extensa faria diferença para o problema? Sim, pois diferentes fontes de luz resultam em
diferente qualidade de visualização do holograma. O holograma, por abrasão, ele funciona melhor na luz solar, pois pois a luz solar ela é natural e ela é uma fonte extensa e isso resulta numa melhor visualização do holograma. Enquanto que, por um exemplo, para você obter uma visualização através da luz branca, você teria que ter um ambiente escurecido e você teria sérios... Tá ótimo. Enfim. Por que você, para a equipe relatora, por que você usou a aproximação de que seria simplesmente um holograma de Benton? Justamente porque a holografia de Benton, ela, para representar a paralaxe no eixo de extensão das suas figuras, ela se utiliza dessas figuras, como eu posso dizer, de formas de arco que se assemelham bastante às figuras usadas por abrasão no plástico, onde o holograma é observado. Obrigado. Para a equipe oponente acha que a variação do material da superfície faria alguma diferença para o problema? Sim, muita. Você pode usar geralmente placas de policarbonato preto funcionam melhor, enquanto que para você obter uma visualização através de placas de acrílico transparente, é necessário que você escureça no caso, parte de trás da superfície. Caso contrário, não será possível obter uma visualização do holograma. Tempo encerrado. Obrigado. A equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar sua apresentação. Enquanto isso, aqui também o Twitter do YPT Brasil está movimentado aqui, ó. @Percy_Jeff falou assim, ó: acompanhando o YPT pela TV Web. Boa sorte a todas as equipes. Tem uma que se empolgou aqui, ó. Maria Moro: os meninos da Dynami são lindos. @YPT Brasil. O pessoal está movimentado aqui. Bom, podemos começar já. Muito bem, então a equipe avaliadora tem 3 minutos para sua apresentação. Bom, primeiramente, quanto à equipe relatora, os pontos positivos foram, primeiramente, a utilização de vídeos e animações é sempre importante para ilustrar o que realmente irá ocorrer, o que ocorreu no experimento. A clareza que a gente percebeu, que a gente teve ao visualizar o fenômeno, justamente pela utilização dos vídeos das animações. Foi importante também a consideração de algumas situações limite, que ele falou que teria um certo momento onde, devido à angulação, não poderia mais ser visualizada o YPT, no caso, que foi o que ele estava avaliando. E a teoria que ele colocou foi bem apresentada. Isso foi importante. Agora, de pontos negativos, eles ficaram basicamente concentrados, principalmente concentrados na parte justamente da análise de certos parâmetros que poderiam ter variado. Primeiramente, ele não analisou o erro experimental, que influenciaria na questão do raio que ele utilizou, existe um erro associado a isso. A profundidade da ranhura, de que forma isso iria influenciar ou não o problema, se ele tivesse feito uma ranhura mais forte. O material utilizado, ele também não colocou na apresentação dele, se ele utilizasse uma folha de papel, se ele utilizasse alguma substância por cima, como, sei lá, poderia ter passado outras substâncias como acetato. Não utilizou outras fontes de luz, ele poderia ter utilizado utilizado fontes de luz como um laser, por exemplo, e não variou a distância entre os pontos, né? Primeiramente, quando desenhado, para depois passar isso para a superfície. Agora, quanto à equipe opositora, os pontos positivos, fez questionamentos pertinentes no tempo das perguntas, isso é importante.
percebeu certas lacunas na parte teórica, algumas delas, como eu coloquei no que faltou na apresentação da equipe relatora, e é importante sempre perceber que eles reconheceram também pontos positivos na apresentação da equipe relatora. Quanto aos pontos negativos, ficou um pouco confuso quando eles explicaram a diferença. Eles confundiram um pouco concêntrico e ter o mesmo raio. Concêntrico é você partir do mesmo centro. A questão, a variação do raio seria outro fator. E não explorou certas lacunas na abordagem experimental, como eu coloquei, como a variação do material, como a variação da fonte de luz, variação da distância dos pontos, que seria extremamente importante para o problema. E o fight foi proveitoso, mas eles não conseguiram abordar os pontos, ficaram basicamente discutindo a questão do holograma de Benton, se era ou não cabível. Muito bem. Agora vamos para as considerações finais da equipe relatora. Vocês têm 2 minutos. Muito bem. Em relação ao que as considerações finais da equipe oponente mostraram agora há pouco, eu gostaria de deixar claro, para quem não sabe ainda, que o polimetilacrilato, ou o acrílico, ele também é um policarbonato. Logo, nós realmente utilizamos um policarbonato na nossa montagem experimental. Deixa eu ver o que mais. Eu poderia esclarecer, se também ainda não estiver claro, que a relação da holografia especular com a holografia de Benton é apenas uma analogia da semelhança que existe entre essas unidades de transposição de imagem. E, bem, no mais, eu acredito que eu não tenho mais nada a comentar. Eu só queria agradecer a discussão, ao nível da discussão, a equipe Quantum Pistols e a iShanken. Obrigado. Muito bem, eu também tenho grande dificuldade aí para pronunciar o nome da equipe, não é só você. Então, vamos para as questões do júri. 5 minutos. Aproveitar que nosso doutor em ótica vai fazer boas perguntas aqui para você. Apesar disso, vou fazer uma pergunta mais humilde para a equipe relatora. Pois não? Eu ainda não entendi como é que essas ranhuras curvas produzem 2 imagens diferentes e, pior, parece que elas têm que produzir uma imagem para cada olho meu, por exemplo, se eu estiver olhando para o resultado das reflexões dessa ranhura. Eu quero que você me explique isso rapidamente. Mas é justamente isso que acontece. O foco binocular do ser humano, essa binocularidade do ser humano, ela é fundamental na percepção... Não, desculpa, não a do ser humano. A minha dúvida é no seu dispositivo, no seu material, com essa estrutura. Como é que essa estrutura reflete coisas diferentes para os meus 2 olhos? Isso acontece justamente devido à diferença de posição que o seu olho esquerdo tem ao seu olho direito. E nós tentamos captar esse fenômeno de disparidade na imagem quando nós variamos a posição de registro da figura, embora nós tenhamos apenas uma possibilidade de registrar isso monocularmente, já que as câmeras utilizadas só tinham um foco, diferente dos olhos do ser humano. Então, essa diferença na posição, essa diferença na posição de observação que cada um dos olhos tem, que gera pela estereopsia, que é o efeito que o cérebro se utiliza para combinar essas imagens duplicadas, que gera esse efeito de profundidade. Inclusive, também é explorado pelo anaglifo 3D, como eu havia comentado ali. Eu respondi a sua pergunta? Acredito que não tenha respondido muito bem. É mais ou menos, mas podemos continuar. Eu estou satisfeito. Obrigado. Pois não. Eu queria perguntar para a equipe avaliadora, já que eles acreditam que tem outros fenômenos envolvidos, que fenômenos você se refere? Não, então, na verdade, eu questionei a eles quanto se haveriam outros fenômenos. E a gente acredita que haveria também fenômeno de interferência. Que poderia ser difração? Poderia ser difração? Também é possível a difração. Okay. Para a equipe opositora,
Por que você comentou bastante sobre o holograma de Benton e o fato do holograma de abrasão, não sei exatamente, o holograma de Benton, mas por que um holograma de abrasão não seria um holograma, que foi uma afirmação que você chegou a fazer? Pois é, eu não afirmei que perdão, se eu não fiz a mensagem, não transmiti a mensagem correta. Eu não cheguei a afirmar que um holograma de abrasão não é um holograma. Porém, há essa discussão no campo da física ótica e muitos físicos questionam se o holograma de abrasão seria de fato um holograma. Eu apenas questionei o fato da equipe relatora não ter apontado isso. Porém, os argumentos que utilizam-se para questionar o porquê do holograma de abrasão não ser um holograma os pontos que na verdade, os pontos que justificam o fato do holograma de abrasão ser considerado um holograma, que é a posição defendida pelo nosso grupo, seriam a iluminação da fonte extensa, ela produz o mesmo borrão que ocorre nos hologramas de Benton. Os pontos que compõem a imagem YPT, eles são originados das ranhuras que direcionam a luz. E os princípios ópticos utilizados no holograma de abrasão, ainda que esse seja uma simplificação do holograma de Benton, eles são, em essência, os mesmos. Então, dizer que um holograma de abrasão não é um holograma seria o mesmo que dizer que hologramas de Benton não são hologramas. O que, de forma alguma, não é verdade. Então, nós defendemos, no caso, que hologramas de abrasão são hologramas. Mas existe essa discussão no campo da física óptica. E muitos questionam se ranhuras em um pedaço de plástico podem ser consideradas hologramas ou não. Ok, essa pergunta ela vale para as 3 equipes. Eu gostaria de saber qual o tipo de ótica que predomina nesse fenômeno, se é a óptica geométrica ou a óptica física. Eu gostaria de saber qual dela predomina e por quê. Se predomina e por quê. Sim, pode começar você. Muito bem. Essencialmente a ótica geométrica, até porque uma das soluções mais rigorosas para esse fenômeno se utilizaria da geometria diferencial, e eu quero ser sincero, eu admito que eu não saberia trazer esse problema explicado dessa maneira aqui, mas eu conheço a existência desse tipo de solução. Sim, a óptica predominante, nós concordamos que também seria geométrica. Inclusive, existem modelagens matemáticas, incluindo equações diferenciais, mas também existem modelos da própria geometria tridimensional que exemplificam como essa dispersão dos raios ocorre e como diferentes imagens são formadas a partir da dispersão da luz do arco, da ranhura. Existem vários modelos que provam isso, inclusive nós poderíamos exibir luz, caso vocês gostassem de ver. Sim, eu concordo. É um fenômeno de ótica geométrica, até pelos fenômenos apresentados pela equipe relatora. Mais perguntas? Se puder. É uma pergunta para as 3, mas pode responder sim ou não, ou coisas bem simples. Se em vez de arco de circunferência eu tivesse a capacidade de fazer linhas bem controladas, com tamanhos controlados, etc., vocês acham que esses hologramas por abrasão, seja lá o nome específico, enfim, seria observado do mesmo jeito? Por exemplo, a gente conseguiria fazer um holograma do YPT? Não. Não. Com certeza não. Dependendo da forma como esse controle que a senhora propôs seja feito, sim, talvez fosse possível observar. Mas seriam possível... me perdão. Seriam em condições de controle específicos. Deixa eu fazer uma pergunta para a equipe relatora. Vocês teriam como determinar um ângulo limite para observar o fenômeno? Provavelmente, um ângulo é, como eu posso dizer, uma extensão do raio de curvatura que mais se aproximasse do infinito. Uma vez que até raios de curvatura de raio infinito, abrasões circulares de raio infinito, que seriam abrasões retas, elas também nos permitem observar a formação de pontos luminosos. O que acontece é que esses pontos luminosos eles não podem ser focalizados, porque a profundidade desse ponto focal ele é proporcional ao comprimento do raio. Uma vez que ele seja infinito, isso não pode ser. O cérebro, por estereopsia, não consegue unir em um único ponto. E para a equipe avaliadora, a observação do fenômeno mudaria se eu fechasse um olho? Sim, até pela questão que ele colocou da paralaxe, da binocularidade, então mudaria. Essa pergunta para os 3 é uma pergunta de sim ou não. Existe uma relação clara entre o fenômeno
entre o fenômeno observado e a fase da luz incidente? Não. Concordamos, não. Eu acho que não também. Muito bem, então vamos para a fase final aqui do nosso Physics Fight, a hora que todo mundo gosta. Pro pessoal um minutinho aqui para o pessoal passar limpo. Enquanto isso, mais um recadinho aqui. @Lucas Moreira falou assim: saudade dessa competição maravilhosa. Manda um abraço para a Beth e para o Gago. Tá dado um abraço aqui. Vamos nos preparar aqui. Como estamos? Prontos? Quase prontos? Prontos? Tá bom. Então, vamos lá. Enquanto vocês abrem, um segundinho. Essa vai ser a nota para a equipe relatora. Agora sim, todos prontos? Então, por favor, as notas. Primeira nota é a nota de número 7. 7, 7. A minha nota foi 9. Temos um 10. Um 9 e um 10. Parabéns. Vamos à nota da equipe oponente. Pronto? Então, vamos às notas. Opa, faltou uma. Então, primeira nota número 6. 6, 5. A minha foi 7. Temos um 8, um 9 e um 9. Finalmente, notas da equipe avaliadora. Vamos lá? Prontos? Então, a nota é número 5, 7, 7. Minha também foi 7. Mais um 9, um 8 e um 8. Uma salva de palmas para todas as equipes. Foi com muita alegria que a B8 Projetos Educacionais organiza mais um Physics Fight. Meus parabéns. Eu queria pedir para todas as equipes trazerem seus capitães aqui para frente para assinarem a ata. Vamos ler nosso último tweet aqui, ó. Timão Alexandre, ligado no YPT pela TV Web, torcendo pela equipe Sagan. Vamos que vamos. Então, vamos lá, gente. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso, bom trabalho. E vamos à luta que amanhã tem mais. Parabéns.